Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje quero dar continuidade com vocês àquela série de estudos que estamos fazendo no Catecismo Maior de Westminster. Mas se você está passando por aqui agora, conhecendo o nosso canal, peço que curta, se inscreva e ajude para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus e pela divulgação de boa teologia aqui na internet. Então, a pergunta que responderemos hoje, nós vamos recapitular um pouco do último vídeo. O que é que a Bíblia procura essencialmente responder? O que é essencial? Qual o tema central da Bíblia? Nós respondemos no vídeo anterior. Se você puder, você vá lá, veja e seja edificado. E hoje nós responderemos a pergunta de número 6, que nos diz o seguinte: o que revelam as Escrituras acerca de Deus? O que é que a Bíblia fala a respeito de Deus? E a resposta a ela é: as Escrituras revelam que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Antes de nós falarmos um pouco a respeito dos textos bíblicos que são demonstrados nesse estudo, nós podemos ver o seguinte, que o tema central da Escritura é mostrar o plano de Deus para a salvação, como Deus se revela ao homem. E aqui, na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, nós temos o que a Bíblia nos revela acerca de Deus. E quando nós vamos à Escritura, ou na verdade, quando nós não vamos à Escritura e procuramos na natureza, nas coisas criadas, adorar a Deus, nós somos falhamente tendenciosos a nos distanciar mais ainda de Deus e buscar ídolos. É isso que o ser humano fez. O Senhor colocou em nosso coração um vazio, um desejo, um anseio que só pode ser preenchido por Deus. E o homem, ele tenta a todo momento encontrar esse Deus que ele não sabe quem é. E no lugar desse Deus verdadeiro, desse Deus único, desse Deus que é revelado na Sagrada Escritura, ele coloca um ídolo. Então todas as pessoas que, por mais que não creiam em Deus, não creiam no único Deus, não creiam no Deus da Bíblia, mas elas tomam para si, ou tentam preencher dentro de si, o vazio que só Deus pode preencher. E coloca outro Deus no seu lugar, ou seja, um ídolo no seu lugar. Eles criam um Deus conforme o seu coração. Assim são, por exemplo, em culturas indígenas, em culturas místicas, onde as pessoas, vendo o correr das águas, diz que há um Deus das águas. Vendo o azul do céu, ou as chuvas, os trovões, eles procuram Deus do trovão, o Deus da chuva. São formas do ser humano preencher esse vazio que há do Deus verdadeiro dentro do seu coração, procurando em outras coisas, às vezes até comuns no seu dia a dia, encontrar esses deuses. Um exemplo prático na Bíblia a respeito disso é quando o apóstolo Paulo ele vai para o Areópago. O Areópago era um local onde os filósofos, as pessoas na época, se reuniam para expor seus posicionamentos, seja religiosos, seja filosóficos, e eles chegavam até lá e eles expunham os seus raciocínios, e a filosofia era a forma de se comunicar na época, era como futebol hoje para o brasileiro. E o apóstolo Paulo foi falar a respeito do Senhor Jesus, é tanto que o texto lá nos diz que ele estava falando de Jesus e de uma deusa chamada ressurreição, que eles não estavam compreendendo o que o apóstolo Paulo estava querendo falar, mas só que enquanto ele se dirigia até o Areópago, ele viu muitos deuses. Ele se irou no seu coração, porque sabia que aquelas pessoas estavam preenchendo o vazio do seu coração com deuses que não eram Deus verdadeiro, eles não conheciam a Deus verdadeiramente e buscavam isso na idolatria. E viu que lá, no meio daqueles deuses, havia um altar ao Deus desconhecido. Muito provavelmente, esse Deus desconhecido seria um recurso que eles encontraram após uma grande catástrofe ou algo do tipo, para não deixar nenhum Deus sem ser adorado, para não sofrer as consequências disso. E quando Paulo foi anunciar o Deus verdadeiro, ele anunciou como sendo esse Deus desconhecido, esse Deus que eles não conheciam. Então as Escrituras Sagradas, elas revelam a respeito desse Deus desconhecido pela maioria das pessoas. Desse Deus que é substituído por um ídolo do coração. Todas as vezes que nós oramos a um Deus conforme a nossa imaginação humana, por exemplo, para muitas pessoas, o Deus que se revela ao homem é, na verdade, um Deus que é como
um empregado. Então, um Deus que é só amor, um Deus que não é juízo, um Deus que não é justo, um Deus que só faz passar a mão da cabeça do homem e dos seus pecados. E muitas dessas pessoas estão criando, na verdade, um Deus conforme o seu coração e as inclinações do seu coração. Não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que nós queremos para nós mesmos. Quando a Bíblia, ela se propõe a revelar acerca desse único Deus. Elas revelam quem Deus é, quem Ele é, justo, perfeito em todos os seus atributos, quantas pessoas há na divindade. Nós cremos que há um só Deus, mas que é três pessoas, a pessoa do Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e como Ele executa esse plano da salvação. O Pai elege desde a eternidade. O Filho se sacrifica em favor dos nossos pecados. E o Espírito Santo, ele revela a cada um de nós a palavra de Deus. E essas três pessoas estão de uma forma tão unidas que todas elas cumprem perfeitamente o plano da redenção na nossa vida. E as referências bíblicas trazidas aqui são, por exemplo, os Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá para sempre, farei toda a minha vontade. São três pessoas. O próprio Jesus, no momento do batismo, estava sendo batizado ali por João Batista. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu de Deus Pai, anunciando que ele era o Filho amado. Então note, são três pessoas, mas um único Deus. E Atos capítulo 27, versículo 28 diz: Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Então o próprio Senhor Deus Pai, ele elegeu, ele predeterminou todas as coisas. A Trindade predeterminou todas as coisas para que chegassem e cumprissem o seu propósito. O propósito do Senhor Jesus é a nossa redenção, a nossa salvação, para que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado. E nós vemos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Tomé, na sua incredulidade, sendo constrangido pelo próprio Senhor Jesus, ele diz: Venha, Tomé, toque nas minhas mãos, toque nos meus cravos, toque do meu lado e sinta as minhas feridas. E Tomé fez. Se ajoelha perante o Senhor Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. A Bíblia se propõe a revelar esse único Deus, esse Deus em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse Deus toque o seu coração, faça morada na sua casa, na sua vida, que o Senhor Jesus Cristo, ele atue, fazendo com que a sua salvação através do Espírito Santo seja aplicada no seu coração. Que Deus te abençoe.